João 16:33, quem encontrou, diga amém. Quem não trouxe Bíblia, fala semana que vem vou trazer. Tem algumas Bíblias aí, quem quiser o Cezinho empresta, tá? Traz aí. Quem não tem uma Bíblia impressa, liga a sua Bíblia. Se não tem, abaixa o aplicativo, a senha aqui é 33823531 do Wi-Fi, tá? Abaixa a Bíblia e você já fica conectado. João 16:33 diz assim, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus falando. Aí ele diz assim, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Ou tem algumas versões que dizem, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? 1 João 5:4. 1 João lá para o finalzinho da Bíblia. Primeira João, vocês conseguem ver daí? Logo a gente vai precisar de mais um data show para projetar aqui nessa parede também, ó. Amém? Vai chegar, os recursos estão chegando, em nome de Jesus. Diz assim, 1 João 5:4. Diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. Jesus disse lá em João, disse assim, que no mundo vocês terão aflições, mas que nós precisamos ter bom ânimo, porque nós vamos vencer o mundo, porque Ele venceu, amém? E aqui ele diz aqui, o apóstolo João diz assim, que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória, que vence o mundo, a nossa fé. Então a nossa fé, ela vence o mundo. Vamos ver o versículo 5. Diz assim, quem é que vence o mundo? Quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Então a fé está relacionada a acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Quem vence o mundo é quem crê que Jesus é o Filho de Deus. E essa é a nossa fé. Essa é a fé que vence o mundo. É acreditar que esse Jesus é o nosso Senhor e Salvador, é o Filho de Deus. Amém? Mas quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a vida a Jesus, quando nós começamos uma caminhada com Deus, nós recebemos muitas promessas de Deus. Deus, eu creio, você deve ter recebido inúmeras promessas do Senhor, amém? Quando você se converteu, você recebeu no seu espírito algo de Deus, Deus falando algo para você, de uma promessa que Ele tem a respeito da sua vida, de um plano que Ele tem na sua vida, porque você foi chamado com um propósito, você foi chamado com um propósito de Deus, esse propósito foi estabelecido por Deus, e quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos convertemos, quando nós temos um encontro verdadeiro com esse Senhor e Salvador, Ele confirma algumas coisas no nosso espírito, e às vezes Ele levanta até pessoas para falar que Deus vai nos usar, que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos prosperar, que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai restaurar casamento, que Deus vai converter a nossa família. Deus sempre fala algo. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha entregue a vida a Jesus Cristo e não tenha recebido de Deus uma promessa. Primeira promessa que você recebe quando você entrega a sua vida a Jesus é que o céu foi preparado para você, o inferno não. O inferno não foi preparado para o ser humano. O inferno existe para o diabo e seus demônios. O que Deus tem preparado para nós é o céu. Às vezes a gente olha assim e fala, Deus preparou o inferno e preparou o céu. Vamos ver para onde ele vai. Não, Deus preparou só o céu. Mas por causa às vezes da dureza do nosso coração, porque nós não queremos nos dobrar diante de um Jesus, diante do Filho de Deus, nós escolhemos pela nossa própria vontade, por causa das nossas decisões, nós escolhemos ir para o inferno, que não foi preparado para nós, porque inferno é lugar de demônio, amém? Inferno não é lugar de ser humano. Mas nós recebemos promessas. Você recebeu promessa sim ou não? Amém?
Está fraco para quem recebeu promessa. Você recebeu promessa, sim ou não? Você recebeu promessa. E o tema da mensagem dessa noite é fator surpresa. Porque entre a promessa e o cumprimento dessa promessa, existem tantas coisas que acontecem, existem tantas coisas pelas quais nós passamos, tantos desafios, tantas lutas, tantas dificuldades, tantas angústias nesse caminho, entre a promessa que foi liberada por Deus, a palavra que foi liberada por Deus, e essa palavra se cumprindo de maneira integral na nossa vida. Existem algumas surpresas nesse caminho, e nós precisamos estar entendendo com os olhos espirituais essas surpresas. Nós precisamos estar preparados para essas surpresas. Nós precisamos entender como nós vamos lidar com essas surpresas, que muitas vezes aparecem no nosso caminho. Eu quero passar algumas partes bíblicas aqui, narrar a história de alguns personagens bíblicos. A primeira pessoa que me veio à mente quando eu estava pensando nesse tema foi a vida de José. José era um menino que foi criado, como o filho preferido do pai. Ele tinha muitas regalias, ele era um menino querido. E um dia ele teve um sonho, e esse sonho era uma promessa de Deus. Esse sonho era uma revelação de Deus a respeito da vida de José. E ele sonhou assim, ele sonhou que tinha 11 espigas de trigo enroladas num feixe, e mais 2, e esses feixes de trigo se dobravam diante dele, José. E depois ele teve um outro sonho. Ele sonhou que existiam alguns astros, uma lua, umas estrelas, e elas se dobravam, 11 estrelas e mais 2, e elas se dobravam diante dele. E ele não conseguiu interpretar direito aquele sonho, contou para os irmãos. E depois, lá na frente, a gente entende que esse sonho simboliza que um dia José ia reinar sobre os irmãos dele, e que os irmãos dele, o pai dele, a família dele, ia ter que se prostrar na presença dele, porque Deus ia levantar tanto José, que José ia ser governador de todo o Egito, e um dia os irmãos dele iam ter que se colocar na presença dele e se dobrar diante dele como uma autoridade constituída. Mas ninguém avisou a ele que no meio desse caminho ia ter um poço, onde os irmãos dele iam pegar ele e iam jogar dentro desse poço. Ninguém avisou a ele que depois do poço ele seria escravizado, ia para uma sala, ia ser vendido como escravo. Ninguém avisou ele que ele ia passar na casa de um homem chamado Potifar, e ali ele ia sofrer uma acusação falsa, injusta, que ia levar ele para a cadeia no mínimo 7 anos. Ninguém falou isso para ele. Deus falou para ele a promessa, mas Deus não falou do poço, Deus não falou da escravidão, Deus não falou da cadeia. Aí eu fico olhando para a vida de Abraão, Deus chamando Abraão, e Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar, que eu farei de você pai de muitas nações, incontáveis. Você vai ser um pai de muitas nações. Só que Deus não avisou para Abraão que iria demorar 25 anos. Deus não avisou a Abraão que logo que ele chegou nessa terra onde Deus havia mandado ele ir, ele enfrentou uma fome, uma seca. Ele teve que sair, peregrinar em Gerar, teve que morar numa outra terra, para depois voltar para essa terra, e aí ele enfrentou problemas dentro da casa dele. Ele teve que despedir um filho que ele tinha com uma escrava, porque gerou uma contenda dentro de casa, e depois ele ainda tem que passar pela prova de oferecer o filho dele como um sacrifício a Deus, mas nada disso foi avisado para Abraão. Deus deu uma promessa, mas não avisou o que ia acontecer nesse caminho, nesse inteirinho. E a gente vê Deus tirando o povo de Israel do Egito.
E Deus dá uma promessa para o povo de Israel. Deus fala: olha, eu vou libertar vocês do Egito, Números 13. E Deus fala assim, Números 13, 25. E Deus fala assim para Moisés: eu vou libertar esse povo do Egito. Pode falar para eles que eu vou libertar eles. E eu vou levar eles para uma terra que mana leite e mel. Uma terra onde os frutos da terra são frutos excelentes, uma terra frutífera, uma terra próspera, uma terra maravilhosa. Lá nessa terra, um cacho de uva precisa ser carregado por 2 homens, de tão grande é, de tão produtiva e fértil que a terra é. Eu vou levar vocês para essa terra. E eles saem do Egito animados porque vão em direção a essa terra. E aí Moisés pega 12 espias e manda para espiar a terra, para conferir se aquela terra é de fato e de verdade igual à promessa de Deus. E em Números 13, 25 eles voltam, os 12 espias voltam e passam o relatório para Moisés e para o povo. Eles dizem: de fato a promessa é verdadeira, a terra é boa, ela mana leite e mel, é sensacional, é maravilhosa, é uma bênção. Mas tem gigante. Esses gigantes, eles moram em fortalezas, e eles moram nas colinas, e eles são descendentes de Anak. Deus falou da terra, mas Deus não falou dos gigantes. Deus falou da promessa e da bênção, mas Deus não avisou que tinha gigante. Deus não avisou que os gigantes moravam em cidades fortalecidas por muralhas. Deus não avisou que essas muralhas, essas cidades, elas ficavam nos altos cumes, e que humanamente era impossível vencer. E a gente fica olhando a história desses personagens bíblicos. Sabe, você olha para a história de Davi, um menino que com 14 anos estava lá cuidando das ovelhas, e Deus vai atrás de Davi. Sabe, um dos personagens bíblicos, que o único que Deus foi buscar. Deus foi lá atrás das malhadas, foi até onde Davi estava, e buscou Davi de trás das malhadas, diz o salmista, e trouxe Davi, e ungiu Davi rei de Israel. Só que ninguém avisou Davi que para ele ser rei de Israel, ele ia precisar ficar fugindo de Saul quase 14 anos, se escondendo em cavernas, lutando do lado dos filisteus, que eram os inimigos de Deus, comendo com dificuldade, fugindo de caverna em caverna, de cidade em cidade, se fingindo de louco para não ser morto, numa cidade de Gaza, que era a cidade dos filisteus. Quando Deus derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, Deus falou assim: eu vou fazer de você rei de Israel. Mas não falou para Davi as lutas que ele ia enfrentar. Vocês estão entendendo? Existem algumas surpresas no meio do caminho. A nossa vida é feita de surpresas, algumas nem tão agradáveis assim. Algumas surpresas nós não esperávamos passar por elas, não queríamos passar por elas, não desejávamos isso, não oramos por isso. Mas algumas coisas acontecem na nossa vida. Passamos por algumas situações inesperadas, das quais Deus não nos avisou. Aí você vê o Novo Testamento, você vê Jesus. Jesus começa a dar doses de realidade. Jesus começa a falar da promessa. E Jesus começa a pincelar uma dosezinha de realidade. O Espírito começa falando com Maria. Você vê que o anjo vem e avisa Maria que ela está grávida. E fala: Maria, agraciada é você dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Ele será chamado Jesus. Olha só, Maria deu um glória, né? Falou: aleluia. Mas aí vem uma dose de realidade. Mas uma espada lhe atravessará a alma. Então, o Espírito começa a trazer um pingo de realidade. Começa a falar alguma coisinha. Quando o apóstolo Paulo é chamado para ser apóstolo do Senhor, ele está indo no caminho de Damasco, e ele cai por terra. Ele não cai de um cavalo igual o nosso desenho animado. Ele cai por terra, se prostra na presença de Deus, fica cego.
E depois ele recebe a promessa. E a promessa é que ele seria uma luz no meio dos gentios, que ele seria um evangelista no meio dos gentios, no meio dos gregos, no meio dos romanos. Pedro ficaria pregando em Jerusalém para os judeus, e o apóstolo Paulo então iria aos gentios, iria aos gregos. O sonho dele era chegar até na Espanha, pregar até na Espanha, que ele considerava ser o fim do mundo, mas ele não conseguiu chegar. E ele recebe essa promessa, mas junto com a promessa ele recebe uma dose de realidade. O Espírito diz: olha, importa para você que você vai descobrir o quanto que é relevante sofrer por causa do meu nome. Então ele recebe uma promessa, mas ele recebe uma dose de realidade. Olha, você vai sofrer. E aí eu imagino que depois que ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, recebeu açoites, foi encarcerado, passou por naufrágio, passou por tribulações, passou frio, passou fome, passou nudez. E o apóstolo Paulo diz que ele passou por todas essas coisas. Eu imagino que ele não tinha ideia, quando ele recebeu esse pingo de realidade, que ele iria passar por tudo isso. Mas ele sabia que não seria fácil. E Jesus traz nesse texto que nós lemos um pingo de realidade. Ele tira, aquela utopia de que você ser cristão é uma vida isenta de sofrimentos e isenta de lutas. Você nunca mais vai ficar enfermo, você nunca mais vai ter uma dificuldade financeira, você nunca mais vai passar nenhum tipo de luta e de dificuldade. Não, Jesus traz uma dosezinha de realidade. Ele fala assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas calma, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa palavra é para nós. Essa é a nossa dose de realidade, que nós temos a vitória em Cristo Jesus. Você tem a vitória em Cristo Jesus. Você recebeu o Espírito Santo da promessa que mora dentro de você. Você tem livre acesso ao céu por causa do sangue de Jesus Cristo, por causa da obra de Jesus Cristo. A eternidade te aguarda, te espera. Essa é uma realidade espiritual. Nós somos chamados para viver na eternidade. Algumas pessoas pensam que a eternidade ela vai começar depois que eu morrer. Não, nós já começamos a viver a eternidade. O dia que você aceitou a Jesus Cristo, você começou a viver a eternidade. Você só vai passar depois que você morrer desse plano para um outro plano, mas a vida eterna já começou. Você já começou a viver ela. Mas a realidade é que nesse plano, nessa vida, nós ainda vamos ter aflições. Mas você deve estar se perguntando assim, falar: pastor, mas se de fato é verdade isso que o senhor está falando, eu quero saber por que Deus não me avisou. Por que Deus não mostra tudo? Por que Deus não fala com exatidão, com precisão, todas as lutas que nós vamos passar e as lutas que nós vamos enfrentar? Porque Deus não me avisou que eu iria passar por esse deserto, por essa aflição, por esse tempo difícil? Por que Deus não, junto com a promessa, quando eu recebi, que veio um profeta e falou que eu iria ser bem sucedido, que a minha casa ia servir ao Senhor, que as bênçãos de Deus iam estar na minha vida, por que Ele não falou das lutas também que eu iria passar? E aí eu respondo para você. Amém? Primeira coisa, que simplesmente você não está preparado para ouvir. Você não tem condições de ouvir. Nós não temos condições de ouvir. Não estamos preparados para ouvir a respeito das coisas que ainda vamos enfrentar. Deus está nos preparando. Amém? Deus está nos preparando. Ele sabe o que você vai enfrentar. Ele sabe das lutas que você ainda vai passar. Ele sabe das lutas que você está passando. Mas se Ele tivesse falado isso há 2, 3, 4, 5 anos atrás, você ia sair correndo. Eu acredito, pastor Valdeci, que o dia que Deus me chamou, se junto com a promessa Ele tivesse falado que eu iria enfrentar aqui nesse ministério há 7 anos atrás, quase 8, se Deus tivesse falado, junto com as promessas, as lutas que eu ia enfrentar aqui, pastor, eu acredito que eu não teria coragem de começar isso aqui. Sou sincero para vocês. Então, muitas coisas Deus não fala, porque não estamos preparados ainda para ouvir.
Abra comigo, só para confirmar esse texto. Êxodo capítulo 13, verso 17. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Eu estou melhor que semana passada? Graças a Deus. Eu falei número e era Êxodo, né? Mas tudo bem, corrigi rapidinho. Êxodo 13, 17 diz assim: quem encontrou, quem não encontrou, olha aqui no Data Show. Olha só, Deus libertando o povo do Egito, tirando o povo do Egito, dando a promessa. E aí a palavra de Deus diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus. Preste atenção, quando o povo saiu do Egito, Deus não guiou o povo pela rota da terra dos filisteus, embora esse caminho fosse o caminho mais curto. Por que Deus não levou o povo pelo caminho mais curto? Pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Deus desviou a guerra, pastor, porque o povo saindo da escravidão não tinha costume de guerrear. E Deus falou assim: se eles se depararem com a guerra agora, eles vão voltar. Mas eu vou preparar eles no deserto para a guerra. E vai chegar o dia que eles vão enfrentar a guerra. Mas quando eles enfrentarem a guerra, eles vão estar preparados para a guerra. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que Deus não te falou das lutas que você ia passar? Porque você não estava preparado ainda. Mas agora você está, amém? Ele já te preparou. Você está pronto. Coríntios diz assim: não sobreveio provação, tentação que não fosse humana. Antes, no momento oportuno, quando as nossas forças se vão e nós não aguentamos mais, Deus providenciará um escape. Deus nunca vai colocar você numa situação que você não possa vencer. Deus nunca vai colocar você numa guerra que você não tenha condições de ganhar. Deus nunca vai colocar você numa guerra perdida, numa batalha perdida. Não importa se é uma enfermidade, se é uma dificuldade financeira, se é uma dificuldade familiar, se é uma dificuldade no casamento, não importa aonde é a sua batalha, a sua guerra, se você está vivendo ela, Deus vai te dar força para você vencer, porque senão Ele teria desviado você dela. Amém? Segunda coisa, irmãos, Deus não valoriza a tribulação. Amém? Deus valoriza a promessa. Deus não está nem aí para a tribulação, irmão. Deus não está nem aí para gigante. É por isso que Deus não avisou dos gigantes. Por isso que Deus não avisou da tribulação. Porque Deus não valoriza essas coisas. Deus olha para a sua vida, Ele não valoriza a luta que você passa. Ele sabe que você passa, mas Ele não valoriza. Sabe por quê? Porque quando Ele olha para a sua vida, Ele já sabe o final. Quando Ele olha para a sua vida, Ele sabe que a promessa que Ele te deu vai se cumprir, e que ela é muito maior do que aquela tribulação momentânea que você está passando. Deus não valoriza a luta, Deus não valoriza a tribulação. E Deus não quer que você valorize. Qual que é a nossa problemática? Nós valorizamos as tribulações e esquecemos da promessa. E a palavra do Senhor diz assim, né, contextualizando aqui, parafraseando esses textos, Deus está falando: não valorize as tribulações, não valorize as lutas, não valorize as dificuldades, não valorize esse deserto, mas valorize a promessa que eu te dei. Vocês conseguem entender? Nosso problema: a gente dá muita moral para a tribulação, a gente dá muito valor para isso, a gente dá muito ibope para a luta, né? Meu irmão, você chega na igreja e fala assim: como é que está, irmão? Ah, eu estou na luta. É muito ibope para a luta, é muito valor que nós damos, e nós vivemos em função disso, apegados a essa supervalorização que damos para uma coisa que Deus não valoriza. Pare de valorizar as tribulações, pare de valorizar os desertos,
Pare de valorizar as lutas. Pare de valorizar as dificuldades. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé no Filho de Deus. E em Jesus existem as promessas. Valorize as promessas. Não valorize as lutas. Quando Deus não avisou Davi, quando Deus não avisou José, quando Deus não avisou Abraão, quando Deus não avisou Moisés, é porque para Deus isso era quase insignificante. Deus falou: não, isso não tem problema não, eles vão passar por isso aí tranquilo. Daqui a pouco eles vão chegar lá. Eu já estou vendo eles lá. Eu já estou vendo você no céu. Deus olha para você e fala assim: não, estou vendo você no céu, está tranquilo. Aí você fala: Deus, mas eu estou na luta, estou na dificuldade. Não, fica tranquilo, eu estou vendo você no céu. É assim que Deus pensa, amém? Pare de dar ibope para a tribulação, para a luta. Comece a valorizar a palavra, a promessa, a bênção. Amém? Terceira coisa, o importante para Deus não é o que vai surgir no caminho, e sim o lugar para onde Ele vai te levar. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de destino. Quando você vê esses personagens passando todas essas lutas no caminho, Deus estava guiando eles a um propósito, guiando eles a um destino. Então Deus não faz nada sem propósito. Deus nunca vai levar você por um caminho, mesmo sendo um caminho de tribulação, de dificuldade, mas que não tenha um propósito no final, que não tenha um objetivo no final. Quando Deus colocou José, permitiu que José fosse no poço, quando Deus permitiu que ele fosse escravizado, quando Deus permitiu que ele fosse para a cadeia, é porque Deus estava olhando ele já como governador do Egito, e sendo um mantenedor para aquele povo de Deus, que ia ficar sem comida nos 7 anos de vacas magras que estavam destinados para aquela nação. Então quando Deus tira José da presença do pai, e coloca José nesse caminho, onde muitas surpresas ele vai passar por elas, Deus está olhando já ele como governador lá na frente, e falando: não, eu tenho um propósito para ele, e ele vai chegar lá. Deixa eu falar uma coisa profética para você, amém? Deus tem um destino para você, Deus tem um propósito. Você está passando, mas o resultado final não é isso que você está vivendo, porque lá na frente existe algo preparado de Deus para a sua vida, e nós precisamos nos apegar a isso, Márcio. Nós precisamos nos apegar a isso, entender que lá no final tem um propósito de Deus. E quando Deus mostra para José em sonho aquilo que ele vai ser, Deus estava mostrando o fim. Deus estava mostrando o fim. E José, passando por dificuldade, acredito, ele orando, ele falava assim: não, Deus tem uma promessa. Um dia ele me deu uma visão. Ele falou que meus irmãos, que meu pai iriam se dobrar diante de mim, e isso um dia ainda vai acontecer. Amém? Você tem uma promessa, sim ou não? Essa promessa tem propósito de Deus ou não tem? Amém? Então, continua no caminho. Não importa se você está no poço, não importa se você está na cadeia, não importa se você está na tempestade, continue caminhando. Porque o que importa para nós e para Deus, irmãos, é o resultado final. Não importa como você começou, importa como você vai terminar, amém? Porque se a gente fosse levantar um questionário aqui de como você começou, e só vai passar quem começou bem, acho que a maioria de nós é riscado do livro da vida, porque a maioria de nós não começou bem. Nós começamos errado, nós fizemos coisas erradas, mas um dia Deus corrigiu o curso da nossa vida, e Ele anulou esse começo e falou: não, eu não vou levar em consideração esse começo, eu vou olhar para o final. Amém? Importante não é como você começou, é como você vai terminar, amém? Eu não comecei bem, mas eu vou terminar muito bem, amém? Talvez você não tenha começado bem, mas você vai terminar de maneira extraordinária, em nome de Jesus, amém?
Quarta coisa, porque Deus não nos avisa. Porque o conceito de Deus é eterno. Deus não valoriza coisas transitórias. Nós é que valorizamos coisas transitórias. Preste atenção. Por que nós valorizamos tanto o dinheiro? Por que nós valorizamos tanto os bens? Por que nós valorizamos tanto o ter? Por que nós valorizamos tanto a condição financeira? Porque vivemos num sistema capitalista também. Mas enquanto nós valorizamos tanto essas coisas, a Bíblia diz: olha, não valorize as coisas transitórias, não valorize o ouro, não valorize a prata, não ajunte ouro, não ajunte prata. Ao contrário disso, valorize as coisas eternas. Junte ouro espiritual, junte prata espiritual, junte tesouros nos céus. Luta, dificuldade é transitório, é coisa de momento, é coisa de um tempo, mas nós precisamos valorizar aquilo que é eterno. E o que é eterno? As promessas de Deus. Amém? Isso é eterno. O propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, isso precisa ser valorizado. Deus não valoriza nada passageiro, irmãos. Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Deus sabe que, nós temos necessidades, mas falar bem a verdade para você, Deus não valoriza isso. Nós é que valorizamos. E às vezes algumas denominações, elas ensinam o povo a valorizar. Ensinam o povo a ser ganancioso, a querer cada dia mais e mais e mais, enquanto a Bíblia está dizendo menos, menos e menos. Isso é realidade, irmãos. Jesus diz assim: olha, tolo é quem quer ficar rico, porque é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar no fundo de uma agulha. Então todas as vezes que você pede para ser rico, você dificulta a sua entrada no céu. Quem quer ser rico aqui? Nós queremos ser prósperos, amém? E prosperidade é ausência de necessidade, amém? Prosperidade é você ter sobrando para dar, não para amontoar. Prosperidade é você ganhar e você distribuir, e não ganhar para juntar. Prosperidade é você ter e repartir e abençoar. Aí você cumpre o propósito de Deus. Aí você ajunta tesouros no céu. Isso é eterno. Mas nós valorizamos o que? Nós valorizamos as coisas passageiras. Irmão, só para confirmar isso, olha só. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. 2 Coríntios 4,17 diz assim: pois os nossos sofrimentos, eles são o quê? Leia comigo aqui no Data Show, por favor. Pois os nossos sofrimentos são o quê? E o que mais? Então os nossos sofrimentos são o quê? E o que mais? O que é momentâneo é passageiro ou é eterno? Por isso que Deus não valoriza a tribulação, irmãos. Porque tribulação é passageira. Os nossos sofrimentos são momentâneos, vai passar, mas nós precisamos valorizar aquilo que é eterno. Por isso que Deus não nos avisou de todas as lutas que nós iríamos enfrentar, porque isso é passageiro, porque isso não é definitivo. O estado em que você se encontra no momento, ele não é definitivo, vai passar, é leve, é momentâneo. Mas o que nós temos que fazer? Fixar os olhos no quê? Naquilo que não se vê. Porque o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você consegue ver a promessa de Deus? Sim ou não? Consegue? Você não consegue. Isso é eterno. Você consegue ver o céu? Não. Isso é eterno. Você consegue ver a dificuldade financeira quando você coloca os números na sua mesa? Sim ou não? Sim. Isso é transitório, isso não importa. Você consegue ver a enfermidade quando você faz o exame? Sim, isso não importa, isso é passageiro. Precisamos entender Deus a partir da perspectiva de Deus, não da nossa.
vai passar, é transitório, mas a promessa de Deus não passa. A promessa de Deus é verdadeira, a promessa de Deus é eterna, a promessa de Deus é fiel para cumprir essa promessa, para cumprir essa palavra. Última coisa, irmãos, para fechar: a realidade não pode superar a esperança. Deus nunca te avisou do que você iria passar, porque Ele não queria matar dentro de você a esperança. A luta é uma realidade, a dificuldade é uma realidade, mas essa realidade não pode superar a esperança, porque a esperança precisa ser maior do que a realidade. Pastor, mas eu não aceito essa luta, eu não aceito. Se você aceitar ou não aceitar, se você tiver que passar, você vai passar. Às vezes a gente fala, não pode falar que está doente, porque, ai meu Deus, mas está dando exame, não estou doente. Isso é pensamento positivo, não é fé. A fé não nega a realidade, tá? Fé não é burra. Você aprendeu assim, você aprendeu errado. A fé nunca negou a realidade. Deus nunca negou a realidade para Jesus, para os discípulos, para o apóstolo, e nem para Abraão, quando ele estava 25 anos esperando. A realidade é aquela, luta, batalha, mas a esperança é maior que a realidade, e a esperança, ela se sobrepõe à realidade, quando nós cremos, quando nós temos fé, e quando nós exercemos essa fé. Amém? Está preparado para enfrentar os fatores surpresos? Amém? Está preparado para continuar seguindo, continuar perseverando, continuar caminhando, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé? Está preparado para continuar seguindo? Por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu olho para o alvo e o sigo. O apóstolo Paulo nunca alcançou o alvo. Talvez você nunca alcance o alvo, mas você vai continuar olhando para ele, e lá no céu você vai ver que você estava no caminho certo, na direção certa. Hebreus, se não me engano, capítulo 13, deixa eu ver se eu anotei referência, Hebreus 11, versículo 13, diz que esses pais da fé, os homens que Deus colocou no registro de Hebreus, que eram homens que a terra não era digna de receber o sangue deles, tamanha era a fé e a dedicação daqueles homens na palavra de Deus e no projeto de Deus, que a terra não era digna de receber o sangue deles. E aí começa uma lista da galeria dos heróis da fé, onde está José, Abraão, Isaac, Jacó, onde estão os patriarcas, onde estão os grandes juízes, onde está Josué, onde estão listados aqueles que a Bíblia diz que a terra não era digna de receber o sangue deles, mas a Bíblia também diz que a maioria deles não recebeu a promessa em vida. Mas uma coisa eles fizeram, pastor, eles continuaram olhando para a promessa e falando: não, nós estamos vendo ela lá na frente, nós vamos perseguir ela. E eles alcançaram elas na glória, mas na terra eles não receberam. Abraão, ele recebeu a promessa de que ele seria pai de multidões, mas ele só viu um filho nascer, ele não conseguiu nem ver o neto nascer. Mas ele recebeu a promessa por fé. Amém? Moisés nunca entrou na terra prometida, mas por fé Deus mandou ele subir no monte e olhar: olha lá, Moisés, aquela é a terra prometida. E por fé ele recebeu. A nossa fé precisa ser maior do que a realidade. Amém? Aquilo que está lá na frente é muito maior do que aquilo que você está vivendo hoje. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Não sei o momento da sua vida, não sei o que você está passando, não sei das suas dificuldades, mas uma coisa eu sei: Deus está aqui, amém? Independente do que acontecer, nós vamos permanecer, nós vamos perseverar, porque nós temos o autor e o consumador dessas promessas. Eu quero fazer um desafio aqui, você que nunca entregou a sua vida a Jesus. Talvez essa seja uma noite que Deus preparou para você. Você está aqui ouvindo essa palavra, você falou: pastor, é exatamente o que eu estou vivendo. Essa palavra é exatamente o que eu estou vivendo, eu preciso disso. Eu preciso me reconciliar com Cristo, eu preciso entregar a minha vida a Jesus,
Eu preciso ser uma nova criatura, porque até hoje eu não tinha entendido isso, mas a partir de hoje eu quero entender. Talvez você culpava a Deus pelas suas lutas, culpava a Deus pelas suas dificuldades. Sabe, é uma noite de você vir aqui à frente. Eu quero fazer esse apelo, esse desafio. Você que precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus, você que precisa entregar a vida a Ele e começar a viver essa realidade espiritual, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Fala: Senhor, eu quero mesmo, eu preciso.